Oi, gente! Boa tarde! Ai, dá para ser melhor. Boa tarde! Bom dia, não almocei, é verdade. Bom dia! Gente, acredito que eles já me apresentaram, mas vou me apresentar novamente. Eu me chamo Yuli, tenho 26 anos, sou farmacêutica, sou consagrada da Colo de Deus, acho que todos aqui conhecem a comunidade. No final de semana passado, eu iniciei o meu 7º ano dentro dessa comunidade. Eu entrei na comunidade desde 2019 e desde então estou pertencendo a esse carisma que a todos os dias me salva, a todos os dias vem me inspirando e me santificando. Para mim é uma alegria muito, muito grande estar aqui hoje, porque eu moro aqui na Zona Leste, eu moro ali na região do Itaquera, então pregar na minha região, pregar aqui na Zona Leste, para mim é muito especial. Eu tenho um carinho imenso pela minha região, imenso pela Zona Leste. Nós aqui da comunidade, na Zona Leste, a gente costuma dizer que aqui nós somos um baú de tesouros. Então, estou muito feliz pelo convite, quero agradecer aos organizadores e para mim, verdadeiramente, é uma honra estar aqui hoje. Eu não sei se todos vocês sabem, mas hoje o tema do nosso retiro é Alegra-te. Fala para o irmão que está do seu lado, alegra-te. Com mais força, alegra-te! E hoje nós vamos iniciar esse dia com ela, com a mamãe. Eu queria convidar vocês a pegar a sua Bíblia em Lucas 1:26. Lucas 1:26. Para nós da comunidade Colo de Deus é muito especial. Eu não sei se todos sabem, mas essa passagem é a passagem do ministério cristológico do meu carisma. Então é a forma como a Colo de Deus comunica o nosso carisma. Então, quando me passaram a passagem, eu fiquei muito feliz mesmo. É muito especial. A tradução da minha Bíblia diz assim, vão acompanhando. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, e ele lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavras da nossa salvação. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente vai iniciar o dia de hoje através de Maria. Hoje é um dia que o Senhor verdadeiramente separou, Ele preparou para que nós pudéssemos
ter mais intimidade com a Virgem Maria, para que nós pudéssemos conhecer a Virgem Maria. Existe um santo da igreja que vai nos dizer que só se conhece, só se ama aquilo que se conhece. Então, para nós conseguirmos amar a Virgem Maria, a gente precisa conhecer ela. Nós não iremos conseguir amá-la se a gente não conhecer. E como é melhor conhecer a Virgem Maria se não conhecendo aquilo que a igreja diz que ela é, aquilo que a igreja fala sobre ela? Querendo que nós começássemos a amar Nossa Senhora e conhecendo ela, eu queria trazer para vocês hoje verdades absolutas que a igreja fala sobre a Virgem Maria. Existe uma palavrinha na igreja que nós chamamos de dogmas. Repete para o irmão que está do lado, dogma. Para o outro lado, dogma. Existem verdades absolutas da igreja sobre diversos assuntos. Quando a igreja diz que algo é um dogma, significa que é uma verdade. Ou seja, eu não posso ser católico se eu não acredito naquilo. Houve um estudo, houve oração, houve concílio, houve análise, houve toda uma preparação da igreja para declarar aquilo como uma verdade absoluta. Então, quando a igreja diz que é um dogma, significa que é uma verdade irrevogável. E hoje a gente vai estudar sobre os dogmas marianos. Eu queria trazer aqui para vocês aquilo que a igreja diz que Nossa Senhora é. Aquilo que a igreja traz como verdade absoluta sobre essa mulher. O primeiro dogma, um dos primeiros dogmas mariano que eu queria trazer para vocês hoje, é que a Virgem Maria é imaculada. Imaculada. O que eu quero dizer com esse primeiro dogma, que a Virgem Maria é imaculada? Que ela não tem pecado original. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido, né? Porque é o pecado original, a mancha do pecado original. Provavelmente essa expressão ou você já falou ou já ouviu, certo? Vamos fazer assim, gente. Eu vou falando, aí vocês vão falando comigo, amém? Aí ficou legal. Todos aqui já ouviram a expressão pecado original? Sim. Olha que lindo! A Virgem Maria, ela não tinha o pecado original. Na Virgem Maria, a mancha do pecado original não existiu. A alma dela não tinha essa consciência da carne, como a gente fala que nós temos. Sabe por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Porque Jesus não poderia ter o pecado original. Nós temos o pecado original porque é uma herança que vem passando de geração em geração. Então, assim, eu tenho o pecado original porque os meus pais tiveram, porque os meus avós tiveram, e assim vai de geração em geração. Como Jesus, Cordeiro, Deus, iria vir ao mundo através de Nossa Senhora, ele não poderia ter pecado original. Por isso, o Senhor preservou Nossa Senhora para que o cordeiro não fosse manchado. Deu para entender? Deu para entender? Então, para que o cordeiro fosse imaculado, a Virgem Maria também precisava ser imaculada. Ela não poderia ter a mancha do pecado original. Por isso que ela é imaculada. Essa é a primeira verdade de fé que a gente precisa acreditar. Uma segunda verdade de fé que eu gostaria de trazer para vocês é que a Virgem Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus. Existe uma oração muito bonita, que é o Terço da Misericórdia. No Terço da Misericórdia, no final dele, tem uma oração que fala assim: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Todos já conhecem essa oração? Já ouviu?
quando traz essa verdade do sangue e da água, traz a verdade de que Jesus, ele é Deus. Não existe separação da humanidade e da divindade de Jesus. Não existe essa separação. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Por isso também, algo muito interessante, nessa passagem que a gente acabou de ler do Evangelho, em Lucas, é por isso que o anjo fala para a Virgem Maria: a sombra do Altíssimo te envolverá. Porque São Gregório vai nos ensinar que para existir sombra, precisa de duas coisas: luz e corpo. Não existe sombra no escuro. E se tiver só luz sem corpo, também não existe sombra. É por isso que a Virgem Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, não existe essa separação dele. O sangue que brota é da Virgem Maria, a água é de Deus, é a divindade, mas o sangue é dela. Não existe essa separação. Então, Jesus sendo Deus, Maria é mãe de Deus. E aqui eu quero desenvolver um pouquinho mais. Por que é importante eu acreditar que Maria é mãe de Deus? Pergunta para mim, Bruna. Por que é importante eu acreditar que Maria é mãe de Deus? Pergunta para mim. Vou te explicar por que é importante. Nós precisamos entender que Maria é mãe de Deus porque aconteceu algo muito interessante. Eu acredito que todos aqui saibam que nós vamos entrar na quarta-feira de cinza, na quaresma, depois vamos passar pelo trido pascual, que vai ser a sexta-feira da paixão, sábado de aleluia, domingo de Páscoa. Lá na sexta-feira da paixão, aconteceu algo muito curioso. Jesus, enquanto estava sendo crucificado, no alto da cruz, ele olhou para o seu discípulo amado, para João, e disse assim: eis aí a tua mãe. Olhou para Maria e diz assim: eis aí o teu filho. Jesus, ele nos entregou a mãe dele. Quando eu falo que Maria é mãe de Deus, eu também assumo a maternidade dela para a minha vida. Eu entendo que eu também sou filho dela, porque no Tratado da Verdadeira Devoção, esse livrinho aqui, ó, que foi escrito por São Luís de Maria Grifon, ele vai nos explicar que o quê? Não tem como uma mulher gerar a cabeça e não gerar os membros. Usa a imaginação aí comigo, usa a imaginação comigo. Já pensou se fosse assim? A mulher engravidou, aí ela gerou a cabeça, aí outra mulher vai engravidar, vai gerar o braço, aí outra mulher vai engravidar, vai gerar a perna, ia ser uma confusão. Misericórdia. A pessoa, eu vou chegar aqui e vou falar: olha, eu sou a Yuli, a minha cabeça é filha da Kátia, o meu braço é filha da Paloma, a minha perna é filha da Amanda. Não existe essa possibilidade, não tem como. Ela sendo mãe da cabeça da igreja, ela também precisa ser mãe dos membros da igreja. Amém? Amém. Não existe como nós sermos gerados espiritualmente se a gente não entender essa verdade. Para nós nascermos fisicamente, a gente precisa de um pai e de uma mãe. A gente precisa. Então, no espiritual, não seria diferente. Não teria como ser diferente. Eu não posso nascer espiritualmente se eu não entender que eu tenho uma mãe e um pai espiritual também, Deus e Nossa Senhora. Eu sei que muitas vezes a gente acaba refletindo as nossas relações sociais com Deus e com Nossa Senhora. Eu não conheço todos vocês, eu não sei qual que é a realidade de vocês, mas muitas vezes vocês podem olhar assim para mim e falar: Yuri,
Mas eu tenho dificuldade de ver Deus como pai, Maria como mãe. Eu não tenho essa figura materna na minha casa. Eu não tenho essa figura paterna na minha casa. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu quero dizer para vocês que não existe a possibilidade de Deus e de Nossa Senhora abandonar vocês. A palavra de Deus vai nos ensinar isso. Ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, Deus não esquece. Então, se os seus pais terrenos, de alguma forma, têm algum tipo de relação complicadas com Ele, que a partir de hoje, vocês não mais reflitam isso nos seus relacionamentos com Nossa Senhora e com Deus. Porque se os seus pais terrenos são imperfeitos ou de alguma forma feriram vocês, os seus pais celestiais não são. O mundo espiritual está aí. A Virgem Maria quer gerar você. Deus quer conhecer você, quer derramar em vocês o Espírito Santo. Então, ainda que vocês socialmente, no mundo terreno, tenham essa dificuldade, que vocês possam hoje verdadeiramente entregar isso para Deus e tomar posse da maternidade de Nossa Senhora para vocês e da paternidade de Deus para vocês, porque eles não falham, eles não erram. Então, essa segunda verdade sobre Nossa Senhora, esse segundo dogma sobre Nossa Senhora, que é sobre a maternidade dela, de Deus, eu preciso entender e acreditar, porque eu entendo que quando eu conheço e assumo ela como mãe de Deus, eu também assumo ela como minha mãe. Mesmo que no mundo natural eu tenha as minhas dificuldades, as minhas falhas, os meus erros, as minhas complicações com a minha mãe, quando eu assumo Maria como mãe de Deus, eu entendo que espiritualmente eu não sou órfão. Acaso não sabeis? Essa é a segunda verdade. Maria, mãe de Deus, amém? Amém. Uma terceira verdade sobre Nossa Senhora, o terceiro dogma sobre Nossa Senhora, é que Nossa Senhora é virgem, Virgem Maria. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Iule, mas por que é importante acreditar que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois? Porque o dogma da virgindade perpétua é importante. Calma que eu explico. É importante eu entender, eu defender, eu declarar Virgem Maria, porque foi através da virgindade de Nossa Senhora que ela manteve o relacionamento profundo, íntimo com Deus. Foi através da castidade, da pureza de Nossa Senhora que ela se manteve íntima, ligada, profundamente relacionada com Deus. Eu preciso entender que foi através da pureza dela que ela manteve o relacionamento dela com Deus. E também é importante eu entender, eu declarar e defender a virgindade de Nossa Senhora. Por quê? Porque é uma prefiguração daquilo que nós viveremos no céu. Não sei se vocês sabem, mas eu vou contar para vocês. No céu não vai existir marido, mulher, primo, tia, tio. No céu não vai existir essas relações sociais. No céu é nós e Deus, Deus e nós. Esses relacionamentos sociais, como a gente conhece aqui na Terra, no céu acabou. Seremos todos irmãos em Cristo e estamos lá para amar e adorar ao Senhor. Então, quando eu entendo, eu entro nesse mistério da intimidade de Nossa Senhora com Deus, eu entendo o spoiler que ela está querendo me dar daquilo que eu viverei no céu, da união íntima que ela está querendo me mostrar como será com Deus no céu. Então é importante eu entender essa verdade para eu conseguir entender aquilo que nós viveremos no céu. A última verdade, o quarto dogma mariano, a última verdade irrevogável de fé,
é que Nossa Senhora foi assunta ao céu. É a Assunção da Virgem Maria. Fala para o irmão que está do lado, Assunção. Para explicar essa quarta verdade, eu vou precisar do terço. No terço mariano, tem 2 mistérios muito especiais que vai nos ajudar a entender isso. No terço, tem um mistério onde a gente fala a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. E tem um mistério que a gente fala a assunção da Virgem Maria ao céu. Vocês já ouviram falar desses mistérios? Quem costuma rezar o terço? Já ouviram? Bom, estão rezando. Não é todo mundo que está rezando o terço, pelo que eu percebi aqui. Mas já ouviram? Quem costuma rezar o terço? Já ouviu esses 2 mistérios? A ascensão e a assunção? A ascensão do Senhor Jesus e a assunção da Virgem Maria? Vamos lá, vou tentar explicar a diferença. Vou explicar a diferença. Quando a gente fala de ascensão, a gente fala de alguém ou algo que foi elevado por si próprio. Sabe quando alguém fala, nossa, aquela pessoa teve uma ascensão à fama? Porque aquela pessoa, por ela mesma, foi elevada. Então, por isso que com Cristo é ascensão. Porque ele, por ele mesmo, foi para o céu. Porque Deus é Deus. Ele, por ele, foi para o céu. Então, quando a gente fala de ascensão, a gente fala de que alguém ou algo que foi elevado por si mesmo. Por isso, Cristo teve sua ascensão ao céu. Porque é pelos méritos dele próprio. Quando a gente fala de assunção, já é uma elevação por outras pessoas, com a ajuda de terceiros. Eu não sei se na hora que eu me apresentei eu comentei, mas eu sou farmacêutica. Eu trabalho numa rede de drogaria e eu acabei fazendo uma pós-graduação. Fazendo essa pós-graduação, eu preciso fazer a assunção do meu documento junto ao conselho. Ou seja, o meu certificado não vai para o conselho por ele mesmo. Eu preciso ir lá e fazer a assunção dele ao conselho. Normalmente, advogado vai ouvir bastante isso. Assunção do documento ao Ministério Público, assunção do documento à Prefeitura. Então, a assunção é quando algo é elevado por ajuda de terceiros. Por isso que Nossa Senhora teve sua assunção ao céu. Porque com os méritos, com a graça, com o auxílio de Deus, ela foi elevada ao céu. Como nos outros dogmas, nesse também. Aí vocês vão me perguntar, mas Yuli, por que é importante eu entender da assunção de Nossa Senhora ao céu? Porque quando eu entendo que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma, eu entendo que Maria não está morta. Amém? Amém. Maria não está morta, amém? Amém. E entender que Maria não está morta faz eu entender e tomar posse da intercessão dela sobre a minha vida, da maternidade dela sobre a minha vida, daquilo que o próprio Senhor quis que ela representasse na minha vida. Quando eu entendo que ela está no céu de corpo e alma, eu entendo as aparições marianas. Eu tomo posse da aparição de Fátima, da aparição de Nossa Senhora Aparecida, de Guadalupe. Eu entendo as aparições, eu tomo posse. E entender que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma faz eu entender que ela não está morta. E entendendo que ela não está morta, eu tomo posse da responsabilidade de tudo aquilo que o Senhor entregou para ela agir na minha vida. Maria não está morta. Amém? Amém. Bem, a gente falou um pouquinho sobre essas verdades. Já conhecemos, então, Nossa Senhora, Imaculada, Mãe de Deus, Virgem Perpétua e que está no céu de corpo e alma. Essa é a Nossa Senhora. Apresentei Maria para vocês. Agora tem uma coisinha muito interessante no Evangelho que a gente leu, que eu gostaria de pegar para vocês. Se vocês pegarem o Evangelho,
a gente encerrou ele como: eis aqui a serva do Senhor. Todos lembram? No começo, eis aqui a serva do Senhor. Existe uma coisa muito interessante, porque existe diversos servos, diversos tipos de servo. Existe o funcionário, existe o escravo, existe vários servos. Por exemplo, eu falei que eu sou farmacêutica, certo? Então, eu sirvo lá no meu trabalho. Mas no meu trabalho, eu sou uma serva que espera uma recompensa. O meu salário, porque eu não vou trabalhar de graça. Eu quero receber. Eu vou ser serva lá, mas eu quero meu salário. Todo mundo aqui gosta de salário, né? Então, existe o servo que espera a recompensa, o salário, mas a palavra, a denominação que Nossa Senhora se utilizou aqui na Bíblia para responder ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, é diferente. É o servo que não espera a recompensa. É o servo que não espera nada. É o servo que somente quer servir sem esperar nada em troca. Eis aqui a serva do Senhor. Ela é simplesmente serva, sem salário, sem recompensa, sem ter nada em troca. E foi por conta dessa docilidade, foi por conta dessa mansidão que Nossa Senhora conseguiu ser essa mulher que marcou a história. Essa mulher que marcou a história. Eu acho que os mais novos conhecem o Flávio Vitor, o Flavinho. Conhece o Flávio Vitor? Tem uma música dele que eu amo, que é Deus da Bíblia, que vai dizer assim nessa música: eu quero ser lembrado como aquele que andou com Deus e fez história. Foi através dessa docilidade que Nossa Senhora conseguiu ser essa mulher tão necessária que a igreja declarou verdades sobre ela. Existem verdades sobre diversas coisas, dogmas, sobre missa, sobre os santos, mas a igreja também precisou preparar um tempo, uns estudos, pessoas para declarar verdades sobre ela. Foi por causa da docilidade de Nossa Senhora. No Tratado da Verdadeira Devoção, pegando ele novamente para vocês verem a capa, edição Minha Biblioteca Católica me patrocina. No Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís de Maria Grifon vai nos dizer que Maria é a forma de Deus. Ou seja, que nós precisamos olhar para Nossa Senhora para aprender com ela. Que nós precisamos buscar ser moldados por ela. Se ela é essa pessoa que andou com Deus e fez história através da docilidade e de não esperar nenhum tipo de recompensa, nós precisamos também, então, aprender a sermos servos com ela. Amém? Amém. Pega comigo em Eclesiástico 30. Versículo 24. Eclesiástico 30, versículo 24. Na minha Bíblia vai dizer assim: tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus. Se firme, concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Vou repetir mais uma vez. Tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e se firme. Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Sabe como Nossa Senhora se tornou essa mulher que andou com Deus e fez história? Sabe por que Nossa Senhora teve essa docilidade de não esperar nada em troca? Primeiro ponto. Se firme, ela era uma mulher firme. Olha para o irmão que está do lado e fala: seja firme. Seja firme. O reino dos céus é dos violentos. Quem aqui já ouviu essa frase? O reino do céu é dos violentos.
Posso falar? Vocês me deixam falar? Posso? Não prometem não ficar bravos? Gente, para servir a Deus, tem que ser firme. Gente frouxa não consegue seguir a Deus, amém? Amém. Gente frouxa não consegue entrar na porta estreita do céu, amém? Amém. Bunda mole não entra no céu, amém? Amém. Se firme, seja decidido. Nossa geração hoje é uma geração onde tudo nos abala, tudo nos aflige, ao contrário do que Santa Teresa nos fala. Tudo. Sabe o que é uma pessoa firme? Uma pessoa que tem a virtude da fortaleza. Sabe o que é a virtude da fortaleza? A fortaleza é a pessoa que não se abala, que não muda suas decisões diante dos fatores externos. Uma pessoa forte é uma pessoa decidida que não se abala com os fatores externos. Vou te falar de Nossa Senhora. Sabe quem era Nossa Senhora? Era de Nazaré. Pobre. Nazaré era pobre. Por isso que Natanael, um dos discípulos, olha para o outro discípulo e fala: mas vem coisa boa de Nazaré? Pobre. Pensa aí no lugar mais pobre que você conhece. Nossa Senhora era de lá. Pobre. Segundo, nova. Sabe quantos anos Nossa Senhora tinha quando esse evangelho aconteceu? Quando o anjo apareceu para ela e a chamou? 14 anos. 14 anos. Pensa aí se você tem 14 anos. Ou quando você tinha 14 anos. Pobre, nova. Se a gente continuasse lendo o evangelho, a gente veria que São José deixou ela em silêncio. Terminou com ela em silêncio e foi para casa. Aí depois o anjo apareceu, falou para ele voltar com ela. Mas sabe por que no momento que descobre São José deixa ela em silêncio? Porque ela poderia ser morta. Ela não poderia, ela seria morta. Então, pobre, jovem, correndo risco de vida, você acha que se Nossa Senhora olhasse para os fatores externos, ela seria decidida a dizer sim a Deus? Se ela se prendesse a fatores externos? Claro que não. Por que ela era firme? Porque ela era forte? No Magnífica ela vai nos ensinar. Porque olhou para a pequenez de sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas. Ela sabia que era pequena. Ela sabia da pequenez dela, mas ela sabia que quem ia fazer era Deus. Ela sabia que era o poderoso que ia fazer e não ela. Você sabe por que você não é firme? Porque você não olha para Deus. Você olha para si mesmo, você olha para os irmãos, você olha para os fatores externos, para as suas inseguranças. Quer ser firme? Olha para Deus. Fita o teu olhar em Deus e se lembra que quem vai fazer é Deus, não é você. Posso te contar mais um segredo? Vou te contar mais um segredo. Tudo que há de bom em você é Deus e tudo que há de ruim é você mesmo. Você tem motivo para ser inseguro, você é ruim mesmo. Você tem motivo. Você não é bom. E que bom que não é você que vai fazer nada, é Deus. Olha para Ele então. Que bom que não é você que faz, é Deus, olha para Ele. Quer aprender com Nossa Senhora a ser firme? Fita o teu olhar em Deus, porque só olhando a Deus você vai conseguir ser firme. Senão você vai afundar, como São Pedro afundou. Segunda forma que Nossa Senhora nos ensina a ser essa serva. Concentra o teu coração na santidade. Concentra o teu coração na santidade. Qual que é o nome do evento que nós estamos vivendo aqui hoje mesmo, que a gente falou no nome no começo da pregação?
Mais uma vez? Sabe o que é alegria? Santidade. Alegria é santidade. Alegria não é prazer. Alegria não é conforto. Alegria é santidade. É eu ter certeza que a minha vida é agradável a Deus. É eu ter certeza que o meu coração está no centro da vontade de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, mas o moderador da Colo de Deus é o Guilherme Martins. Sigam ele no Instagram, meu presidente é muito top. O Guilherme, ele sempre fala para nós membros uma carta de São Paulo que diz assim: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Repete comigo, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Paulo escreveu essa carta preso, na cadeia, encarcerado, e ele está mandando o povo ser alegre. É confortável estar preso? É prazeroso estar preso? Mas ele mandou a gente se alegrar. Porque a alegria é a plenitude de saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Existe um mártir da igreja que foi queimado vivo. Estava na fogueira. E ele estava sendo queimado. Enquanto ele queimava, ele olhou para os torturadores e falou: me vira. Porque esse lado já queimou bastante, tem que queimar o outro. É confortável ser queimado? É prazeroso ser queimado? Alegria é a plenitude de saber que eu sou agradável a Deus. Alegria é a santidade. Foi por isso que Nossa Senhora conseguiu não olhar os fatores externos. Foi por isso que a docilidade de Nossa Senhora a tornou a mulher que ela é hoje, porque ela entendeu aquilo que verdadeiramente é alegria, plenitude. Plenitude é saber que eu estou no centro da vontade de Deus, com cruzes, com dores, com batalhas. Não é confortável, não é prazeroso muitas vezes, mas é o centro da vontade de Deus. Então eu consigo ser alegre na cadeia, então eu consigo mandar me virar, porque já queimou demais um lado, tem que queimar o outro. Alegria é saber que eu estou no centro da vontade de Deus, plenitude. Alegria não é prazer, não é conforto. Para de achar que você vai ser alegre quando você fizer essa faculdade. Você não vai. Para de achar que você vai ser alegre quando você conseguir esse emprego, esse carro, esse, sei lá, o que você tanto sonha. Você não vai. Você vai ser alegre quando você entender e tornar a sua vida agradável a Deus. Isso é alegria, a plenitude de saber que está no centro da vontade de Deus. Nós da Colo de Deus estamos vivendo o ano de Pentecostes. Aleluia! Nós estamos vivendo o ano de Pentecostes. Pentecostes era a festa da colheita. Era um momento enquanto os judeus iam e entregavam os seus frutos a Deus. Trigo, sementes, todos os frutos terrenos. Agora, Pentecostes, Deus não quer mais frutos terrenos. Ele quer frutos espirituais. Que frutos você vai entregar? Que odor tem o sacrifício da sua vida a Deus? A alegria verdadeira e plena é saber que o meu sacrifício de vida tem um odor agradável a Deus. E enquanto você não entender isso, não adianta, você não vai ser alegre. A alegria é plenitude. Concentra o teu coração em tornar-se agradável a Deus. Então, nós estamos aqui hoje para a gente conseguir conhecer mais de Nossa Senhora. Quando eu me coloco para conhecer a Virgem Maria, eu preciso entender aquilo que a igreja diz sobre ela. E eu vejo que a igreja diz que ela é imaculada, mãe de Deus, virgem perpétua e que está no céu de corpo e alma. Entendendo tudo isso que a Virgem Maria é, eu também entendo que assim como São Luís
de Maria Grifol nos ensina, eu preciso ser moldado por ela. Sendo moldado por ela, eu quero me tornar aquele servo que não espera recompensa. Eu quero me tornar aquele servo que apenas quer estar no centro da vontade de Deus. Me tornando esse servo que quer estar no centro da vontade de Deus, eu entendo que eu preciso de duas coisas. Primeiro, ser firme. Eu preciso da virtude da fortaleza. Fitar o meu olhar em Deus e não deixar mais que os fatores externos me abalem. Segundo, ser alegre. Alegria, porque a alegria é entender que a plenitude da minha vida está no centro da vontade de Deus. E para a gente conseguir viver tudo isso, já me encaminhando para o encerramento, eu queria deixar um exercício para vocês, fazer um convite. Eu não sei aqui se todos conhecem, mas de forma muito simples, mas também de forma muito prática, eu queria deixar esse convite. Leiam o Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora. Se consagrem à Virgem Maria. Eu lembro que eu me consagrei à Virgem Maria em 2018, dezembro de 2018. Eu nunca tinha ido numa célula, eu nunca tinha ido em geração atômica, em conferência, não fazia ideia do que era a Cola de Deus. Eu me consagro à Virgem Maria em dezembro de 2018. Em fevereiro de 2019 eu inicio o meu processo vocacional. Nossa Senhora, ela ordena a nossa vida. Ela ornamenta os nossos sacrifícios a Deus de maneira muito prática. Leiam o Tratado da Verdadeira Devoção. Se consagrem a Nossa Senhora, não tenham medo. Não tenham medo de conhecer essa mulher e entregar a vida de vocês a ela. Não tenham esse medo. São Luís aqui vai nos dar dicas valiosas de relacionamento com Nossa Senhora. São Luís, ele vai nos ensinar exercícios espirituais para a gente conseguir se aprofundar nesse relacionamento. Então eu queria deixar esse convite para vocês, para se consagrarem e lerem o Tratado da Verdadeira Devoção. Amém? Amém. Eu queria já começar a me encaminhar para o final dessa pregação, mas eu queria encerrar de uma maneira diferente. Queria convidar vocês